1972. Na Suécia acontecia a primeira grande reunião de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas, a ONU, para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente. Essa reunião ficou conhecida como Conferência de Estocolmo e os signatários assumiram alguns compromissos com a conservação. O Brasil assumiu o compromisso de criar um órgão ambiental federal e neste momento nasce a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligada diretamente ao Presidente da República e subordinada ao Ministério do Interior. Nas negociações para criar a instituição é chamado para liderar a equipe o senhor Paulo Nogueira Neto, que assume a chefia em 1973, permanecendo na secretaria até 1985. No início, a SEMA tentou absorver a gestão dos parques nacionais, que estavam sob a administração do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, subordinado ao Ministério da Agricultura, mas encontrou forte oposição por parte do presidente do IBDF. Uma vez que o foco do IBDF não era a conservação da natureza propriamente dita, e sim o desenvolvimento e destinação dos ambientes florestados no país como uma riqueza a ser explorada, a ideia de áreas para proteção necessitava de um novo projeto. Como a SEMA não conseguiu assumir o papel de administrar os parques nacionais, novas categorias foram idealizadas, como área de relevante interesse, área de proteção ambiental e estação ecológica. Mas havia uma certa oposição, né, da área federal que já existia, que a única área federal que existia eram os parques nacionais. Então, eram 4 parques nacionais, inclusive os mais perto do Rio de Janeiro. Mas quando nós convidamos eles para se juntar a nós, ele só faltou me expulsar da sala dele. A mim e ao Henrique Brandão Cavalcante, né, que foi quem me convidado e que trabalhava muito conosco, e era alta autoridade federal. Né. Então, só faltou nos expulsar da sala. Então ele ficou furioso mesmo. Então nós começamos a pensar, bom, se eles não querem, nós não vamos parar por causa disso. Vamos fazer a nossa área. Então nós organizamos na SEMA, fizemos um programa para, no Brasil inteiro, criar estações ecológicas. Daí veio o início da estação ecológica, foi uma briga com os parques nacionais. Para que a nova categoria não fosse vinculada ao IBDF, foi escolhido o nome Estação Ecológica justamente por não haver nenhum termo que se referisse à palavra ecológica na legislação e nem na Constituição. O termo estação foi utilizado porque, no mundo todo, significava uma unidade de pesquisa. Nós começamos a trabalhar juntos em 1978, 79, uma coisa assim. E aí nós entramos para a regularização fundiária daquelas unidades que estavam programadas em andamento, né, para se tornarem efetivamente propriedades preservadas do Estado, no caso o governo, né? Nós trabalhávamos junto ao INCA, principalmente, junto ao SPU, para consolidar aquela regularização, e assim nós executamos durante o período inicial, vamos dizer, todas as propostas que o Dr. Paulo Nogueira tinha em mente de realizar. As estações ecológicas foram previstas em lei inicialmente no ano de 1977 e era considerada como local de interesse turístico e que deveriam estar abertas à visitação, conceito que foi sendo alterado ao longo do tempo.
Já em 1979, a publicação do documento Primeira Etapa do Plano Nacional de Unidades de Conservação do Brasil surge como a primeira tentativa de sistematizar e adequar as categorias de manejo às necessidades de conservação da biodiversidade do país. As estações ecológicas passam a ter entre seus objetivos de manejo o de facilitar a recreação quando possível. Posteriormente, em 2000, com a edição do SNUC, o turismo passa a ser proibido neste tipo de unidade. 2 de junho de 1981. 8 estações ecológicas. Hoje foi um grande dia para mim e para a SEMA. O presidente assinou mensagem ao Congresso estipulando 45 dias para que seja aprovada ou não a Lei sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. A solenidade foi realizada às 17h30 no Palácio do Planalto, perante umas 70 autoridades rigorosamente selecionadas pelo protocolo do Minter. Fiquei junto com o presidente do IBDF, Mauro Reis, o governador do Maranhão e 3 ministros, Andreasa, Stabile e Venturini, numa fila logo atrás do presidente. Dei várias entrevistas à TV e rádios. O ministro Andreasa discursou sobre o projeto de lei e sobre o decreto criando 8 estações ecológicas, que o presidente também assinou ali. A Estação Ecológica de Maracá, uma das primeiras estações ecológicas do Brasil, foi decretada em 1981 com aproximadamente 100 mil hectares, localizada na porção norte do estado de Roraima, no médio curso do rio Uraricoera, municípios de Alto Alegre e Amajari. No local havia um plano proposto pelo general Clóvis Nova da Costa de construir um presídio. Mas teve realmente isso. E ele sugeriu o local da estação, dizendo que era uma área que tinha sido estudada para fazer um presídio. Mas a SEMA avaliou que seria ótima área para uma estação ecológica, porque tinha características ecológicas únicas. Era o começo dos campos de Roraima na transição da floresta amazônica. A área estava intacta e bem delimitada. Porque era uma transição do campo amazônico, que mais para o norte é campo. E tem índio, muito índio lá. Que tem até hoje, talvez. E ao sul, você tem toda a floresta amazônica para o sul. E também a ecologia das cachoeiras, do conjunto de cachoeiras. Porque não é uma cachoeira só, é um conjunto. Né? Então, é uma área ecologicamente muito interessante e com elementos de hora de campo, hora de floresta dominando, hora de campos dominando e hora com uma floresta própria também. Um pajé, tem pajé naquele tempo, curava a gente, né? Aí ele ia viajando, sentou na beira do garapé, aí se assentou, aí ele morreu. Ele começou a bater folha com o maracá dele, né? Aí parece que morreu. Aí acharam a maracá e o velhinho. Aí ficou uma louca maracá. Na beira daquele garapé, Bruno, tinha umas plantinhas pequenas, parecia feijão. Eles eram bem baixinhos. Então, dá aquelas bagezinhas pretinhas, bem pretinhas, bem miudinhas assim. Então, eles chamavam de maracá. Só que eles dizem que é maracá, porque era muita cobra, aquele cascavel que tem aquele maracá. E porque o velho morreu, deixou o maracá encostado dele, na beira do garapé. E quando iam dançar na ilha de Maracá, já iam com aquele chocalho, né, amarrando no solzinho, e saíam dançando desde aqui. Quando vinham de lá, vinham para cá, com esses instrumentos de Maracá. Tinha festejo, a gente fazia coxiri, o pessoal bebia o coxiri e dançava, né? Aqui nós
comprava aqui, era barato o gado. A gente comprava uma res, essas pessoas aqui, moradores. 700, naquele tempo era cruzeiro. 700 cruzeiros. Para levar para lá, para matar e comer, fazer a bebida. Aí eu vi um sanfoneiro, passava a noite dançando aí. Às vezes passava 2, 3 dias, né? Só comendo e bebendo. Eu passei 8 anos lá dentro da ilha de Maracá. A gente caçava, pescava, muito bom, muita fartura de peixe e caça. Nós vivíamos muito bem lá. Por que que nós vivíamos bem? Porque hoje naquele tempo não tinha tanta perreira como nós temos hoje. É bem. Por causa de quê? Porque eu tenho muita caça. A gente vivia pescando, caçando, vivendo, pescando com meu sogro, para cima e para baixo. E a gente vivia bem todo o tempo bem. Tinha roça lá, minha mãe tinha roça. Ah, é. Minha avó tinha roça. A gente botou muita roça do outro lado assim, porque nesse tempo não era demarcado, né? Era tudo. A gente não trabalhava aqui desse lado. E trabalhava para o outro lado, para lá. Tinha muita caça, muito peixe, muita onça, muito jacaré. Nesse tempo a gente pescava, não tem esse problema de estão proibindo a gente pescar, não proibia caçar, era por conta, era a reserva dos índios. Eles sempre faziam festa, a gente brincava por lá, tomando caxirizinho. A maioria, nós, os índios aqui, nós ia se mudar tudo para lá, trabalhar lá, na ilha. Antigamente não, antigamente o cara estava nem aí, ia pescar para tudo que você queria, para o lado que você queria. Branco não empatava, de caboclo não empatava, tudo era tudo unido. E tinha, né? E tinha. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Por causa de quê? Por causa dos brancos. Proibiram caçar, pescar. É isso daí que está acontecendo hoje em dia. Com o tempo, o governo anunciou que aquilo ia ser uma ilha de Maracá, uma reserva, né? Eu fui um contra. Porque eu não sabia o que era mesmo que ia ser ali dentro. Até a gente teve conversando, né, Bruno? A gente conversou, eu não sabia o que era aquilo. Eu fui contra porque era uma terra das comunidades indígenas, que não precisava de cercado, ali mesmo eles trabalhavam e tinha sua produção. Tinha banana, tinha cará, tinha macaxeira, tinha a própria mandioca para poder fazer a farinha, né? Agora nós tínhamos lá também os moradores, né? Que era o Zé Ceará, que tinha gado lá dentro, né? Tinha faixa, acho que mais de 100 boi grande. A gente teve dificuldade para ter esse boi. Ele também não queria resistir, sair, né? Mas o gado dele foi vendido e ele veio morar aqui, aí colocou poupança e ele se mudou para cá, né? Mas na época foi difícil de tirar isso aí. Então, todos aqueles animais ficavam ali, mesmo já a sede da estação construída, os animais pernoitavam no pátio da estação, muitas vezes dentro dos prédios, nas áreas de varanda. E aquilo trazia transtorno muito grande para o pessoal da estação. Pensamos até fazer uma cerca para isolar, né, o gado, para ter acesso à área da estação. Mas depois foi feita uma negociação com esses poceiros para retirada tanto do gado como as posses que tinham dentro da ilha. Lá ele não saiu nessa época, nesse dia marcado. Lá os pessoal deram mais um prazo para ele de 10 dias a se retirar mesmo. Aí eu sei que com esses dias vendeu gado, perdeu o bezerro, vaca bochuda, mas rapaz, aí largaram, ele foi embora mesmo, vendeu tudo, largou canoa, largou roça, aí bomba estava em riba, deixou até uns 2 boi aí, e se esses boi não morreram, eu acho que já viraram, foi onça, tá? Pelo lado de Santa Rosa existia 2 posses indígenas, Valdomiro e Severino, ambos com roça, produziam, tinha casa de farinha e produzia macaxeira, milho, feijão, batata, esse tipo de agricultura também
que os indígenas desenvolviam dentro da área da estação. Agricultor, plantei muita banana, mandioca. Foi o tempo que eu passei na minha vida tranquilo, vivendo bem, tá? Comendo bem. Aqui já foi embora um que não está mais aqui, o Severino. Aí morou esse Filipinho também, dentro da ilha. Chico Bacaba também, ele morava da ilha. Zé Ceará, chamava ele Peba, morou também. Esse criava uns animais lá. Olha, então se foi o tempo que saímos tudo, ninguém ficou mais, tá? Saímos tudinho para cá, 1980. Sabe que a gente morar em todo canto, não tinha negócio, não, você não pode morar aqui não. Ele chegava a fazer a casa dele lá mesmo. Tudo que ele quiser fazer, ele fazia a casa. Não tinha não, porque você não pode morar não, pai. Mas esses parentes que tinham um sitinho daqui lá e foi indenizado na mente, né? Botaram o dinheirinho no bolso, atravessaram para cá. Tem uns por aqui, tem um velhinho que mora aqui, morou lá e mora lá. E tinha um velhinho, um cearense, que ele entrou aí para dentro daquela terra ali, abaixo, na boca do Maracá com Santa Rosa. E de onde ele veio, do Ceará, entrou para o garimpo, era garimpeiro, conseguiu esse gadinho, botou aí para criar, quando estava vendo uma produção bonita, bom, aí foi preciso tirar. Foi um gado muito bonito, quando surgiu essa, como diz o ditado, esse compromisso de todo mundo sair, ele chorou, porque não esperava. Ele dali trouxe um pouquinho de gado, 30 reis, e outros, né, daqui do lado do Rio Santa Rosa, saíram e pronto. Foi feita uma avaliação dos bens que existiam dentro da estação. O seu Antônio e o Zé Ceará foi negociado que o órgão pagaria todo o translado do gado para uma área fora da estação. E outras ocupações da ilha não existiam. Existia o laranjal, mas que os índios vinham do Buqueirão todo ano para limpar aquele laranjal e colher a safra, né, na época, tirar laranja, mas isso depois foi dito que não poderiam entrar mais na área da estação e eles saíram, não foram mais lá. A dificuldade era grande, até porque naquela época chovia bem mais, né? As enchentes, os igarapés, enchentes. Então a dificuldade muito grande na construção, foi muito difícil a construção dela, porque era difícil o acesso demais, né? E depois também comigo, já administrando lá com a inauguração, depois da inauguração, tinha demais a dificuldade. A gente tinha um carro, a SEMA tinha um carro, naquele tempo era S10, né? E a gente ia constantemente para lá, levar mantimento, porque tinha o pessoal que já morava lá, né? As viagens também com os pesquisadores que vinham tanto do Brasil como estrangeiro. E a dificuldade era grande para chegar lá, as enchentes. Tanto que naquele tempo era só ponte de madeira e os igarapé tudo transbordavam, né? Tinha muitas ocasiões que a gente passava para atravessar um igarapé daquele por cima da ponte de madeira. Tinha alguém fazendo balizamento para a gente conseguir passar, porque ele não via o que estava embaixo. Aquele aterro foi muito difícil fazer porque ele também foi feito com água. Porque naquela época chovia muito e ali tinha sempre água naquela baixada. A empresa que fez, que foi o proprietário lá era o Galba, ele realmente foi um herói naquele tempo para fazer aquela construção, com essa dificuldade toda. E então ele ficou bom e aquele aterro nunca deu problema. E outra dificuldade muito grande nós enfrentamos, essa foi grande, foi para a gente construir a pista de pouso. Aquele nível que o doutor Paulo Nogueira queria uma pista, se não me engano, dá 1.300, 1.200 metros. Dentro da ilha não dava, a gente tinha que pegar uma área de fora.
E o fazendeiro ali, dono da fazenda, era o seu Zé Alves, e ele não queria. Até que a gente convenceu, sem briga, muita briga, só assim, ele era contra, né? Mas a gente mostrou os benefícios que ia ficar para ele, apoio para a própria família dele, né? Um avião indo para lá, a própria estação, ele só ia tirar benefício disso. Aí eu digo, ih, como é que eu vou fazer? Porque o ministro estava insistindo de visitar a estação ecológica. Então eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não sei em que estágio está, mas eu quero ser o primeiro a descer nesse campo de aviação. Se eu descer, o ministro pode descer. Se eu não puder descer, o ministro não pode descer. E na véspera do ministro chegar, eu fui lá e foi o primeiro avião a descer no campo. E verifiquei que era possível descer. Em 1989, ocorre uma reformulação de competências dos órgãos ambientais brasileiros e surge o IBAMA, fruto da fusão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, da Superintendência da Borracha, SUDEVIA, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, e da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, SUDEP. O IBAMA passa a gerenciar todas as diferentes categorias de unidades de conservação no Brasil e reúne as competências, até então, distribuídas entre diversos órgãos em uma única autarquia, que passa a ter como finalidade formular, executar e fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e ainda conservar, fiscalizar, controlar e estimular o uso racional dos recursos naturais renováveis. A estação saiu da Secretaria Especial do Meio Ambiente e foi para o IBAMA. As condições melhoraram bastante, né? Então, eu administrava a ilha com a SEMA lá em Brasília. O suprimento, salário, as necessidades para consertar carro, comprar material de manutenção da estação, aquilo levaria, às vezes, 6 meses, a partir do momento que eu encaminhava através do correio o pedido. Muitas coisas era preciso eu tirar do meu salário para manter a estação, como combustível para chegar na ilha, a gasolina para poder funcionar o motor de polpa, uma vela, um filtro, essas pequenas coisas que muitas vezes, pelo irrisório pagamento, que era a contrapartida do órgão que a gente recebia, era muito pequeno. E muitas vezes eu computava aquilo ali, 50% do salário, na época, ia embora só para a manutenção da estação, do meu próprio bolso. Eu fiz isso anos e anos. Houve uma época que os garimpeiros se instalaram nos furos, Santa Rosa e Maracá. Só tinha os garimpeiros que passavam no rio aí, né? Que sempre encostavam lá, dormiam lá. Aquilo ali, eu via cada dia o número de balsa, de garimpeiro chegando no porto da ilha e montando aquelas balsas e indo para dentro dos furos. E até para atravessar, para chegar na estação ou sair, você teria que subir na balsa do garimpeiro, passar para outra e depois chegar no chão, porque os garimpeiros tinham 4, 5 balsas tomando o porto da estação. E diante dessa situação, eu fui à Polícia Federal e relatei o que estava se passando, que estava havendo uma invasão, né, de garimpo na estação ecológica. Aí 2 agentes da Polícia Federal foram e a gente conversaram com todos eles, contando da necessidade deles saírem da área, por se tratar de uma unidade de conservação. E isso me ajudou muito, porque realmente surtiu efeito. Ainda tinha aquela parte de pessoas que adentravam nos rios, não só para pescar, como para caçar também, porque
conduziam armas, né? E isso também me preocupava, porque a gente estava ali para defender a área enquanto pescadores e caçadores estavam atirando pelos furos, pelos rios ali que margeiam a ilha. Então a gente estava em casa, na sede, só escutava era tiro, às vezes por Santa Rosa, às vezes para o lado do Maracá, e muitas vezes próximo à estação tinha tiro. Nós tomamos conhecimento de que alguém tinha feito uma balsa só de cedro, era muito cedro realmente. Nós fizemos algumas apreensões lá de arma e ele colheu as armas e nós fomos até onde estavam as toras, né? Vimos as toras, fomos em logo onde estavam as toras e a história ficou lá, praticamente à espera de uma solução para aquilo. Quando a gente menos esperou, já houve a informação, ou seja, o informe de que essa pessoa já tinha ido lá com os trabalhadores dele e tinha descido a balsa, à noite mesmo tinha descido a balsa que chama balsa ou jangada de toras aqui, e no rumo de Boa Vista. Novamente eu fui, informei o senhor Flávio, e tomou as devidas precauções. Foi feita a apreensão, né, dessa madeira, né? E na época do Projeto Maracá, se noticiou que a ilha foi fundada, aquele prédio foi construído com dinheiro do príncipe. Então, isso daí, sempre as pessoas me perguntaram, e foi mesmo, o príncipe Charles foi lá, é ele que é o dono da ilha? Eu disse, não tem nada a ver. A estação ecológica pertence ao governo federal, é da União. Príncipe Charles se viu só para ser o patrono de um projeto que foi realizado na ilha através da Royal Geographic Society, uma instituição de pesquisa inglesa, que foi convidado pelo Paulo Nogueira Neto para desenvolver um trabalho de pesquisa. Inicialmente era o zoneamento ecológico da ilha e no final fizeram um levantamento de pesquisa na ilha com esses pesquisadores, em diversas áreas do conhecimento. Essa estação ecológica era importante por muitos motivos. Um deles é que os ingleses se interessavam por ela. Os ingleses, o príncipe de Gales, da Inglaterra, ele se interessava por Roraima. Isso não apareceu nas publicações e tal, mas nós tivemos algum contato e ele, a ajuda dele era ajuda de financiar técnicos ingleses que estavam estudando a Amazônia, coisas da Amazônia, é puramente científico. Não tinha nada assim de política, né? Mas isso me valeu até um prêmio, né, dado por eles. Havia um fluxo muito grande de pesquisa na ilha. Muitas vezes era considerado o local de pesquisa, de maior número de pesquisa na Amazônia, era Maracá, pela quantidade de publicações, pelos projetos de pesquisa que lá eram desenvolvidos, né? Então, era um centro de pesquisa da Amazônia que mais faziam pesquisa, era em Maracá, isso não resta dúvida. O Projeto Maracá teve o seu auge entre 87 e 88, e a base dele, dos pesquisadores brasileiros, era do INPA. Isso já se vão mais de 20 e tantos anos. Então, ao longo desses anos todos, o INPA sempre esteve presente em Maracá, sempre. Talvez tenha ficado ausente nesses últimos 2, 3 anos por conta de um lapso financeiro que o país está sofrendo. Então, as prioridades das pessoas acabam mudando. Mas Maracá sempre foi, e provavelmente sempre será, ao longo de muitos anos ainda, uma ponte muito importante para o desenvolvimento técnico e científico e o INPA participando dentro desse desenvolvimento. Maracá
Foi praticamente a minha primeira experiência como pesquisador depois do meu doutorado. Fui convidado para trabalhar no projeto logo que voltei, para coordenar a parte de insetos. E aceitei, era um desafio, e é onde eu tive talvez as primeiras grandes experiências da nossa grande diversidade de insetos no Brasil. Eu tive uma formação em um grupo, mas o objetivo de trabalhar em Maracá era trabalhar com diversos grupos de insetos. Então eu montei um grupo de técnicos, de alunos e trabalhando com outros pesquisadores do Brasil, fomos a Maracá com a infraestrutura que existia, ora em cima de Toyota, ora em cima de caminhão, chegava lá e íamos a campo. Então foi quando eu apliquei diversos métodos de coleta para a gente ter a maior diversidade possível daquela área. Então foi utilizado armadilhas de Malese, fogging, que é um termonebulizador, coleta fauna de dossel, que na época era o assunto mais falado, porque se extrapolava a nossa diversidade para milhões e milhões de espécies, porque vivia no dossel uma quantidade de espécies ainda desconhecida. E isso realmente se concretizou com alguns grupos que a gente coletou melhor lá em dossel, e esse material então foi mandado para especialistas nos Estados Unidos e outras regiões, e grupos assim que os especialistas descreveram 100 espécies novas. Foi gratificante, sabe, andar naquelas picadas da ilha de Maracá e encontrar espécies que, de olhar, você sabe que é nova, né? Um lagarto todo colorido, né? Serpentes que eu não sabia que ia encontrar, a diversidade que eu encontrei, né? Encontrar serpentes na mata é muito raro. Num único dia, eu encontrei 8 exemplares de uma espécie que na Amazônia é rara. A diversidade de anfíbios e répteis foi muito descrita da Costa Rica, do Equador, né? Para a Amazônia foi a primeira vez que eu tive contato, né, em trabalho extensivo, de sair todas as noites e ver essas espécies. Olha, foi maravilhoso. O melhor método de coleta de mutuca é você usar um cavalo. Sugeriram então, o seu Zé Alves tem cavalo. Então fomos até a fazenda dele, falamos o que a gente queria fazer, rapidamente mandou pegar um cavalo e foi com a gente até a beira do Uraricuera. O barqueiro pegou o motor de popa, seu Zé segurou o cavalo, só ia com a cabecinha do lado de fora, devagarzinho, então atravessamos o cavalo e levamos lá para a sede, preparamos todas as redes, tá? E levamos o cavalo para dentro da mata, naquele caminho, na trilha. Acho que na segunda curva paramos, amarramos numa árvore e começa a chegar a mutuca. E o cavalo, muito arisco com mutuca, começou a ficar bravo, ninguém conseguia pegar, começou a ficar bravo, e chega a mutuca, o cavalo forçou, arrebentou a corda, saiu correndo de volta e parece que ele ia se esfregando ainda onde tinha a árvore, ele fazia questão de passar perto da árvore, naquele sentido de, deixa eu tirar esse bicho que está no meu lombo, né? Passou pelo acampamento e foi parar na beira do rio. Não atravessou, mas ficou lá. Seu Zé novamente foi lá, pegou o cavalo e a gente não quis mais continuar. Mas Maracá e Roraima hoje aparece como o 3º ou 4º ponto de maior diversidade de mutucas. Isso significa que tem uma riqueza muito grande lá. E o que me estimulou também a continuar trabalhando aqui nessa região de Roraima. Me estimulou a procurar outras áreas
essa estação foi uma ideia feliz do professor Paulo Nogueira Neto. O que havia antigamente era uma limitação. Você tinha, como te falei, somente uma estrada indo para Santa Rosa e outra estrada indo para o que chamam hoje de ponto de ônibus. Então era extremamente limitada a entrada. Quando o Projeto Maracá chegou, conseguiu abrir algumas trilhas, mas elas continuavam ainda com uma dependência espacial muito grande, que eram muito próximas da estação, dos alojamentos, e talvez pouco representasse o grande grosso de toda a ilha. Com o PPBio você conseguiu avançar, não até a metade, mas avançou muito mais. Você chegou além da trilha mais 5 km para frente, coisa que não podia se imaginar até pouco tempo atrás. E ampliou profundamente a visão que você tem dos ecossistemas locais e de como, no meu caso especificamente, como é que eles acumulam carbono, como é que esse fluxo continua lá dentro. Isso para a gente, quem trabalha com a parte de dinâmica de ecossistemas, que é o meu caso, e especial interesse com o fluxo de carbono, isso é de extrema importância. Os demais pesquisadores de outras instituições acabam utilizando a Maracá como uma ponte agora como referência do próprio PPBio. Porque vê em Maracá, não só em Maracá, mas em outras estações ecológicas e unidades de conservação por todo o Brasil, a presença do PPBio e a possibilidade de padronizar métodos de coleta. Então Maracá não ficou de fora desse circuito, isso foi muito importante. Eu fico imaginando se Maracá não tivesse o PPBio e se o PPBio não tivesse Maracá. No ano 2000 é decretado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com o objetivo de organizar as categorias e dar melhor objetividade a cada tipo de unidade de conservação. Nesta época, as estações ecológicas são, então, completamente focadas em conservação, pesquisa e educação, deixando de atender à visitação turística. 18 anos se passaram sob gerenciamento do IBAMA, até que em 2007 é criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com funções específicas de atender o gerenciamento das unidades de conservação e promover a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Nesse processo de fortalecimento do Instituto Chico Mendes, depois desse período todo, eu acho que o que a gente conseguiu avançar bastante foi essa relação com a sociedade, de ter um conselho gestor forte, de ter relação com as comunidades, de apoiar atividades sustentáveis. Então, essa relação, essa desmistificação de que Maracá é uma unidade só de pesquisa, só de pesquisador, ela está meio que mudando com o passar do tempo. Várias atividades são desenvolvidas na Estação Ecológica de Maracá. Então, a unidade tem um trabalho, contrata brigadistas no entorno da unidade, o ICMBio contrata, e tem um trabalho tanto de prevenção quanto de combate aos incêndios florestais. Então esse trabalho é de suma importância para garantir a manutenção da biodiversidade e também acaba sendo um processo de geração de renda também, quando durante 5 meses do ano há uma contratação de brigadistas que recebem um salário e são servidores federais temporários, por 5 meses durante um ano. A gente vê o empenho tanto da instituição como um todo, os seus brigadistas têm ajudado muito a própria comunidade, as comunidades de entorno, tanto a área de fazendas, comunidade, tem ajudado muito nesses focos que de vez em quando isso acontece, acidente, não sei, o pessoal toca o fogo e aí o único meio é esse contato, esse elo de ligação de comunidade com a própria instituição e os brigadistas, tem ajudado muito no combate. Tem uma equipe de fiscalização que tem o apoio de outras forças policiais, de outras forças federais que nos apoiam, também estaduais, mas que combatem basicamente caça e a pesca, as invasões, desmatamento, retirada de orquídea, a passagem de garimpeiros por dentro da unidade. Então tem uma atividade muito intensa, que toma um tempo grande também desse processo, que é a proteção da unidade. A gente sempre encontra algumas invasões, alguma situação de infração administrativa aqui dentro, que hoje em dia já é muito menor do que já foi, É um processo de transformação lento, você educar gerações para que eles entendam a importância de conservar essas áreas, para que isso daqui realmente sirva como uma área de reprodução e mantenha boa parte do pescado da bacia do Rio Branco como um todo.
A gente tem também o plano de conhecimento, que tem a ver com o desenvolvimento das pesquisas, né? E aí os gestores, a unidade apoia principalmente as pesquisas prioritárias, as lacunas do conhecimento, e também envolve o monitoramento da biodiversidade. O programa de integração com o entorno, ele envolve atividades relacionadas a essa interface com a sociedade. Nesse programa também, a Estação Ecológica de Maracá incentiva o desenvolvimento de ações sustentáveis no entorno. Para isso a gente está apoiando agora, nesse momento, a implantação de viveiros de mudas nativas e também a implantação de piscicultura de espécie nativa da Amazônia. É assim, a gente precisa de ter mais peixe para a gente. Para mim tem que continuar. Porque se acabar, o que nós devemos fazer é continuar nosso projeto. Esse programa ele envolve as ações relacionadas às visitas educativas e também ao funcionamento do Conselho Consultivo, que é o Conselho Gestor. Áreas de garimpo, as defasagens dos rios, os rios vão morrendo, a gente chora por isso. Então, conselheiro, a gente luta pela natureza, pela preservação. A preservação é uma coisa que ela nos traz muito recurso, muita riqueza, traz fartura. E outra que a estação ecológica, ela é uma bola verde, é uma bola conservadora e dali sai tudo de bom. Através da preservação é que nasce tudo isso. Através da preservação é o único verde que nós temos no mundo. Eu tenho aquele mesmo espírito de Chico Mendes. Chico Mendes está em mim, parece que ele está aqui. Com o verde, com a água, com o meio ambiente e a CMBio. Porque através do debate aqui é levado tanto para os PAs como para a área indígena a conscientização de que nós devemos procurar uma melhor forma de trabalhar em nossas comunidades ou PA, de preservar as áreas de APP e de buscar soluções melhores que venham nos beneficiar e que nós venhamos também cuidar do nosso meio ambiente, da nossa propriedade. É um processo lento, né? É como se fosse a humanidade está evoluindo aos poucos, né? Mas já se vê muitas coisas fluindo bem, principalmente nas pequenas comunidades, né? Dos colonos, dos indígenas. Falta mais uma consciência maior no meio assim pecuarista, né? Porque a pecuária ela vem destruindo a mata para construir pasto. O Estado em geral, que eles deveriam saber qual é a importância da Estação Ecológica de Maracá e qual a importância do Conselho, que é o Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Maracá, a importância dele. Não só nós que moramos em torno, mas sim para todo o Estado de Roraima, mas como o Brasil todo, para ter uma noção que aqui é uma coisa muito importante do sistema que eles trabalham dentro da biodiversidade para o nosso Estado. E nós deveríamos ter orgulho hoje, se orgulhar de termos o Instituto Chico Mendes ou a Ilha de Maracá em nosso município. Isso é um orgulho para nós. Então ali até hoje ficou uma terra de reserva, né? Para mim foi muito bom porque se não tivesse feito isso, o que seria essa ilha, né, hoje? Tinha virado uma colônia. O povo tinha invadido, acabado com tudo. A natureza de Deus, né? Caça, mata, todos os tipos de vivente que tem lá, não tinha mais, como tem hoje, né? Muito porco, muita caça. E foi bom isso, né? Quando escapolham de lá para cá, o povo pega aqui. Mas, Eu não tenho lugar. Mas eu achei que foi de acordo, porque aí aquilo foi a área, tempo que Ibama iniciou para, né, o furibi, a caçar, matar bicho e a pescaria também. É bom ter isso aí também, né? Porque aí a gente vai pro rio também pescar, a gente pega um peixe, né? É só pescar. A gente não vai pegar para vender, a gente vai pegar para a gente usar para outro time da casa. De hoje eu acho que ela tá melhor, né? Do que era de primeiro. Porque não tem mais ninguém, né? Morando para lá.
Aumentou os peixes, caça, aí tudo tem, bastante, né? Se não tivesse hoje essa pessoa lá na ilha de Maracá, hoje já tinha acabado as caças. Porque todo mundo entra lá para caçar. Matar-se só um, dois, que quer saber de estragar, balear, aí os bichos vão se afugentando, vai morrendo. Porque não é só nós que estamos aqui. O pessoal do Boqueirão, o Maningal, tudo vem para caçar e matar a queixada e levava e acabando. Hoje não, hoje está bom por causa ainda tem queixada aqui para nós que vem de lá de Maracá. Então, fazendo o trabalho deles, nós aqui, como foi demarcada a terra para nós, estamos morando aqui a respeito, com o branco para lá e nós aqui, e cada qual tem sua divisa de morar, de sua convivência, né? Essa ideia, iniciada e plantada pelo Dr. Paulo Nogueira, gerou essas 18 unidades. Hoje nós temos o fruto desse esforço, resultando no ICMBio, que tem uma parte que cuida das estações ecológicas, né? Nós precisamos salvar a nossa área natural, do Brasil todo. E fizemos 18 estações ecológicas, iguais a que tem lá. Então, isso salvamos 3 milhões de hectares. Então, foi um salvamento grande. Longe vão os tempos em que, meio clandestinamente, planejei e comecei a executar o programa de estações ecológicas em 1974. A Estação Ecológica de Maracá permanece focada nestes objetivos, buscando devolver à sociedade estes importantes serviços, garantindo sua função socioambiental. Quando eu bem te vi ali no teu cantinho, meus olhos pousaram carinhosamente nos teus. Juro-te cujas penas são de um vermelho escuro, cor de tijolo, que fiquei assim bem caboclinho. Assuntado de tal modo, roxinozinho de desejos, sobrevoei teu ninho.